Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você escolhe uma dessas saudações aí e receba no seu coração. É uma alegria poder estar aqui para conhecer os irmãos, um momento muito precioso para nós. Agradecemos a Deus pela vida do presbítero Joaquim Mariano, que através do seu genro, o reverendo André, que está ali com a família, fez a indicação do nosso nome. Nosso muito obrigado ao presbítero Joaquim Mariano. Agradecemos ao conselho, à comissão, por terem analisado o nosso nome e nos dado a oportunidade de vir aqui para conhecer os irmãos. Já conseguimos memorizar o nome de alguns irmãos, de algumas irmãs. Estivemos juntos no dia de ontem, também no dia de hoje, e foi um momento muito precioso. Então nós agradecemos a Deus pela vida desta igreja. E no final do sermão eu vou apresentar a minha esposa e a minha família para os irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Hebreus, capítulo de número 12, para a nossa meditação. Hebreus capítulo 12. E eu quero te convidar, se você tiver condições físicas, é claro, de colocar-se em pé, para que possamos juntos ler a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, e nós leremos juntos o verso de número 1 e o verso 2 e 3. Se você observar algum convidado, você que é aqui da igreja, compartilhe com ele a sua Bíblia, para que ele possa também ler a palavra de Deus conosco nesse instante. Vamos juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Assentai-vos por gentileza, e eu te convido a fazer a sua oração, pedindo que Deus venha falar ao seu coração, não aquilo que você deseja ouvir, mas aquilo que você precisa de ouvir. Que seja uma palavra de salvação, que seja uma palavra de consolo, que seja uma palavra de conforto. Faça a sua oração e eu vou orar em seguida. Deus querido, a Tua palavra foi lida e agora nós precisamos que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para que possamos ouvi-la, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Que a palavra que será ministrada, Senhor, possa vir ao encontro do nosso coração e que o nosso coração seja como uma boa terra e que a Tua palavra seja a semente que vai cair neste coração e vai produzir frutos para a nossa alegria e a glória do nome de Jesus. Que nesse instante a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Repreenda toda e qualquer ação do inimigo na intenção de roubar do nosso coração a palavra que será semeada. Rogamos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero olhar para esse texto e caminhar com vocês com um tema proposto. Não desista, a maratona ainda não acabou. Possivelmente esta frase já foi dita por diversas pessoas. Quem sabe um jovem que já tentou várias vezes o vestibular e não obteve êxito e disse: eu não aguento mais. Quem sabe essa frase já foi dita por uma mãe
em virtude de um filho que criara com tanto amor, com tanto carinho, e esse menino cresceu, agora está rebelde, trazendo dor, tristeza e choro ao coração dessa mãe, e essa mãe já diz: eu não aguento mais. Quem sabe essa frase já fora dita por um pai decepcionado com um filho que investiu muito e o menino não quer nada com nada. Quem sabe essa frase já foi dita por uma esposa que sonhou com o casamento dos sonhos, e aconteceu o casamento, e depois de um tempo de caminhada, frustrações, decepções, choros, lágrimas, e essa esposa já disse: eu não aguento mais. Quem sabe essa frase já foi dita por alguém que está aí do seu lado, em virtude das lutas, em virtude das demandas da vida, em virtude das pressões do mundo, em virtude das adversidades em relação à sua vida de testemunho, à sua vida de andar com Deus, em virtude dessas pressões, essa pessoa que está do seu lado, quem sabe já diz: eu não aguento mais, estou pensando em desistir, não vou continuar a maratona, não quero mais um comprometimento com Deus como outrora. Então possivelmente essa frase já fora dita por pessoas que você conhece, e quem sabe um momento na sua vida e na minha vida nós também já dissemos essa frase. Hoje de manhã, nosso irmão Cornélio me fez uma pergunta: pastor, em algum momento do seu ministério, alguma vez o senhor já pensou em desistir? E eu respondi: já houve um momento sim, em virtude das lutas, dificuldades, de eu poder falar com Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas o Deus que me chamou, me vocacionou, veio ao meu encontro, me fortaleceu, e pela bondade de Deus eu continuo de pé no ministério até hoje. A carta aos Hebreus, nós somos informados através da história que nós não temos uma definição correta de quem é o autor desta carta. Lutero, por exemplo, o grande reformador, defendia a tese de que quem escreveu essa carta fora Apolo, que era um grande pregador. Tertuliano, um dos pais da igreja, defendia que era Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias. Alexandre de Alexandria, Clemente de Alexandria, defendia que era o apóstolo Paulo, o autor dessa carta. Mas nós não podemos afirmar de forma categórica quem é o autor dessa carta. Somente Deus é quem sabe. E quando chegarmos lá no céu, Lucinha, por gentileza, me lembra de perguntar para Deus quem foi que escreveu essa carta, que fora enviada a um grupo que estava precisando de ser encorajados. Os destinatários desta carta eram pessoas que estavam necessitando de receber uma palavra de ânimo. Eles estavam sofrendo perseguições, eles haviam deixado o judaísmo e agora estavam caminhando no cristianismo. Então eles sofriam perseguições dos seus patrícios, mas era também um povo que estava sendo perseguido pelos romanos. Esta carta provavelmente foi escrita por volta do ano 82, logo depois da primeira e da segunda grande perseguição, instalada por Nero e depois por Domiciano. Então essa carta vai ao encontro de gente que amava Deus, que abandonou outras coisas para servir a Deus, e aí estavam passando lutas, dificuldades, e quem sabe até, permita-me contextualizar, não chegaram a dizer: eu não aguento mais, eu não aguento mais, porque quando eu estava lá seguindo as orientações do judaísmo, eu não sofria perseguições, e agora quando eu comecei a andar com Deus, a amar a Deus, eu estou vivendo dias difíceis. Meus irmãos e minhas irmãs, esta carta, além de ter esse propósito de fortalecer, o autor também vai pontuar para nós que essa carta ela vai enfatizar a superioridade de Cristo. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, o autor vai pontuar para nós que Cristo é a revelação máxima de Deus.
No capítulo 2, ele vai enfatizar que Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3 e 4, o autor vai enfatizar que Cristo é superior ao grande líder Moisés. No capítulo 5 a 7, o autor vai enfatizar a superioridade de Cristo do sacerdócio ou do sistema sacerdotal. No capítulo 8 e 10, ele vai enfatizar que Cristo é o supremo sacerdote. No capítulo 11, ele vai enfatizar ou vai trabalhar para animar aqueles crentes, levando os crentes a pensarem nos heróis da fé. No capítulo 11, no capítulo 12, ele vai concluir o capítulo 11 dizendo que o maior herói da fé é Jesus Cristo. Depois, no capítulo 13, ele vai pontuar para nós uma conclusão de tudo aquilo que ele falou. Dito isto, eu quero pontuar para vocês 3 orientações, para que essas orientações auxiliem a vocês e a mim também, a continuarmos a nossa maratona rumo ao céu, a continuarmos a nossa corrida, a não desistirmos de andar com Deus. E a primeira sugestão, a primeira orientação, no verso 1, quando você se sentir desanimado com a igreja, com o reino, em continuar servindo a Deus, amando a Deus, a proposta é: inspire-se nos heróis da fé. O verso de número 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Veja que esse número é tão grande que parece uma nuvem. E aí, quando nós pensamos nessa proposta, de nós não desanimarmos, o autor vai nos levar a pensar aí que nós precisamos de correr essa caminhada. E o que vai nos ajudar quando você pensar em desistir, ou nós pensarmos em desistir, dá uma olhadinha para trás, e aí ele vai narrar a história de Enoque, a história de Abraão, a história de Moisés, a história de tantos homens de Deus, que enfrentaram lutas possivelmente maiores do que as nossas, e esses homens não desistiram. A ideia que o autor quer colocar para nós aqui, ao lembrarmos desses irmãos, não é a ideia de que eles estão lá no céu, batendo palmas para a gente, não é a ideia de que eles estão assim a soprar nos nossos ouvidos: ó, continue a jornada, não pare. Não, nós não cremos assim. É outra igreja que crê assim, porque nós cremos que logo após a morte nós vamos viver com Deus no céu e nós não voltamos. E esses heróis da fé não estão lá no céu intercedendo por nós. Esses heróis da fé cumpriram o ministério deles e agora estão lá no céu aguardando a todos nós. Mas a ideia que o autor queria passar para aqueles irmãos e nós hoje, quando você se sentir desanimado com o reino, com a igreja, procure trazer à sua memória o que esses homens de Deus fizeram. E não só lembrar desses heróis que ele vai listar aí no capítulo 11, mas por que não lembrarmos também dos apóstolos? Segundo a tradição, Matias, que foi eleito para ocupar o lugar de Judas, foi morto, apedrejado e decapitado. André foi morto, crucificado. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Timóteo, que Paulo escreve a sua última carta da prisão a ele, fora morto, espancado. Então a gente olha para a história desses homens, e a gente pode olhar para a história dos pais da igreja, para tantos servos e servas de Deus que não desistiram. Já que eles não desistiram, que Deus ajude a você e a mim também a não desistirmos. Interessante que aqui, quando nós olhamos aqui para o texto, e o autor então vai nos propor a olharmos para essas testemunhas, ou seja, da gente forçar a memória, para trazer à memória aquilo que esses homens fizeram no passado. Isso deve nos estimular a não desistirmos. Por que não pensarmos na história da igreja aqui em Taguatinga, de homens e mulheres
que deram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos estar nesse templo bonito, nessa bancada bonita. Homens e mulheres que iniciaram esse trabalho e não desistiram. Porque não olharmos para trás e trazermos à memória as dificuldades que nós vivenciamos lá atrás, mas um grupo fiel aqui ficou. E hoje nós estamos aqui porque esse grupo não desistiu. Perguntaram certa feita para o reverendo Francisco Leonardo, ele foi um dos professores lá no seminário em Recife, onde eu estudei. Fizeram a seguinte pergunta: reverendo Leonardo, a igreja, quando ela for perseguida, ela será mais fiel? Ele falou assim: de forma alguma. Quando a igreja for mais fiel, aí ela será perseguida. Quando nós somos mais fiéis a Deus, nós vamos ser perseguidos pelo mundo, pelos falsos amigos, pelo inimigo da igreja. E quando nós estamos firmes com Deus, nós não vamos imitar Demas, que diz a Bíblia que Demas amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Talvez você conheça, e eu conheço também, gente que começou a caminhada cristã conosco. Quem sabe cantava no louvor, quem sabe era um líder da igreja, quem sabe participava do coral, mas alguma coisa aconteceu lá atrás e essa pessoa hoje não está em igreja nenhuma. Nós precisamos de lembrar delas nas nossas orações e falarmos como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui. O Senhor desejar usar a minha vida para levar uma palavra de consolo e conforto para aquele irmão que um dia esteve aqui e não mais está, que o Senhor me leve. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, em face às lutas da vida, não desistirmos. Até porque o Senhor Jesus não nos enganou. Ele chegou a afirmar para nós o seguinte: olha, no mundo vocês terão tribulações, dificuldades, mas tende, porque eu venci o mundo, vocês também poderão vencer. Então veja que Jesus não fez uma proposta enganosa para os seus seguidores. Inclusive ele chega a afirmar: olha, aquele que quer me seguir deve tomar a sua cruz e caminhar comigo. Olha, se você quer me seguir, as raposas têm onde tem o seu covil, o passarinho tem lá o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer andar comigo? Eles perseguiram os profetas, também me perseguirão. Essa história de que quando a gente recebe Cristo no coração e que todos os nossos problemas vão passar, isso não é verdade. Nós vamos continuar enfrentando lutas. A diferença é que agora Jesus estará conosco. Ele não fará como um mercenário que vai abandonar a ovelha, que vai fugir. Ele vai permanecer conosco. Então é necessário, meus irmãos, que nós possamos trazer à mente e ao coração o que Jesus já fez por nós, o que Jesus já fez pelos nossos antepassados e o que Ele ainda há de fazer por nós. Por isso, vamos permanecer firmes. Não vamos pular fora do barco. Algumas vezes a gente costuma assim, permita-me usar a expressão, crucificar o apóstolo Pedro, quando ele vai ao encontro de Jesus andando, né, sobre as águas, e aí ele afunda, né? A gente critica, mas que faltou fé em Pedro. Mas Pedro foi o homem que mais coragem teve, que foi o único disposto a sair do barco para ir ao encontro de Jesus. O problema foi quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas quando ele clama, Jesus estende a mão. E o Jesus que abençoou Pedro no passado é o mesmo Jesus que pode vir ao seu encontro, meu irmão, minha irmã, amigo visitante. Se porventura você está desanimado com Deus, com a igreja, você pode clamar a esse Jesus para que Ele venha e inflame o seu coração como no passado. Para que Ele venha e conceda a você a graça de olhar para Ele, não desistir. E me ajuda, Senhor, a ter o mesmo amor que eu tinha para com o Teu reino quando eu comecei a minha caminhada cristã. Mas se nós não tomarmos o cuidado, as dificuldades da vida levam-nos a desanimar. E nós encontramos na Bíblia gente assim, quem sabe aqui na igreja nós conseguimos enumerar um ou dois que aqui estavam e desanimaram. Mas eu louvo a Deus porque você não desanimou, que você está firme
e que assim você continue. A segunda lição que eu quero pontuar para os irmãos, e a Ruth vai me socorrer ali colocando, para você não desanimar, livre-se do que não é necessário para a corrida. A continuação do verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos juntos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você percebeu que o autor ele faz uma distinção entre peso e pecado? A Bíblia vai pontuar para você e para mim o que é pecado. O nosso catecismo vai dizer que pecado é toda e qualquer falta de transgressão contra a lei de Deus. Beber é pecado? Fumar é pecado? Prostituir é pecado? Mentir é pecado? Adulterar é pecado? Roubar é pecado? Então a Bíblia vai pontuar para a gente o que é pecado. E peso é o quê? Peso é alguma coisa que é lícita, mas que não convém. Alguma coisa que não é pecado em si, mas pode atrapalhar a sua caminhada, pode atrapalhar a sua desenvoltura. O autor aqui está trazendo à memória a ideia de uma corrida, onde naquela época os corredores, praticamente quase que corriam seminus, apenas com uma roupinha assim, sem muita roupa, para não atrapalhar a sua desenvoltura. Vamos tentar contextualizar aqui. Nós temos uma quadra de esporte aqui atrás. Aí vamos imaginar que o nosso irmão presbítero Charles queira ali demonstrar a sua desenvoltura no campo ou na quadra. Há alguma coisa que impeça o presbítero Charles de colocar um saco de cimento nas costas para ele jogar ali o futebol de salão? Não tem. Ele pode colocar um saco de cimento nas costas e começar a correr com esse saco. Mas à medida que ele vai carregando esse saco de cimento, que vai ficando mais pesado, vai atrapalhando a sua desenvoltura. E quando ele chegar diante do gol, para fazer o gol, e o goleiro presbítero Marcos lá está, vai agarrar a bola. Porque ele vai se cansar. Ele então terá dificuldade de ter essa desenvoltura. O que nós poderíamos pensar, então, que seria esse peso que pode nos atrapalhar hoje em dia? Compromisso em excesso, trabalho em excesso. O trabalho é bênção de Deus, não é verdade? Isso é bênção de Deus. Mas quando nós focamos tanto no trabalho, não temos tempo para a família, não temos tempo para Deus, nós precisamos de reavaliar isso aí. Ir ao shopping é pecado? Não é pecado. Mas quando nós gastamos todas as nossas energias e força para ir ao shopping, esquecemos da família, esquecemos de Deus, aí se torna um pecado. Alguma coisa que está atrapalhando a nossa caminhada. Comer é pecado? Não. Mas ser glutão é pecado. E então a gente precisa de olhar e repensar algumas coisas. Relacionar com pessoas que não servem ao mesmo Deus que nós servimos é pecado? Não é pecado. Até porque nós precisamos relacionar com essas pessoas para apresentar o evangelho para elas. Se nós nos fecharmos aqui dentro das quatro paredes, eu não converso com ninguém que não serve a Deus, eu não converso. Como você vai expor o evangelho para essas pessoas? Agora, quando o meu envolvimento com essas pessoas está me levando a me afastar de Deus, a me afastar da igreja, a me afastar da minha família, eu preciso repensar se vale a pena continuar uma amizade com essa pessoa. A Bíblia nos diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E uma das funções do sal, vamos imaginar que o nosso irmão Obed vai fazer um delicioso churrasco e me convida para participar. E aí ele coloca sal demais na carne. Ao ingerir essa carne com muito sal, isto vai causar sede no pastor Romildo. E aí ao causar sede, eu vou ter a necessidade de tomar muita água. Aí fazendo uma aplicação espiritual, Jesus ele é a água da vida.
E quando nós causamos sede nas pessoas em relação a Jesus, nós vamos então poder apresentar Jesus para dessedentar a sede dessas pessoas. Então, quer você esteja na sua casa, na sua vizinhança, no elevador subindo com uma pessoa, um vizinho, testemunhe de Jesus, aproveite as oportunidades, livre-se daquilo que porventura possa atrapalhar o seu testemunho. Eu me lembro lá na região, certa feita, eu convidei uma pessoa para ir à igreja, e essa pessoa foi à igreja, e aí depois ela falou: pastor, eu não saí do culto em respeito ao seu convite, mas quando eu cheguei na igreja, sentei e olhei quem estava do seu lado, que é uma pessoa do meu convívio lá fora, eu nem sabia que essa pessoa era da sua igreja, nem sabia que essa pessoa era crente. Aí ela começou a descrever o que essa pessoa que estava do meu lado, que era conhecido dela de trabalho, o que essa pessoa fazia. Aí você imagina a minha cara, foi lá no chão. Quase ficou difícil para pegar a cara e colocar de novo. Aí você fala: Jesus muda, transforma, é a pessoa. Pastor, que Jesus que muda e transforma aquela pessoa do seu lado lá. Então nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, nos livrar daquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada e nos levar a ficar desanimados com Deus. O Deus a quem nós amamos é um Deus que quer salvar os seus filhos que lá fora estão, e Deus quer nos usar. Devemos então não permitir que os compromissos venham nos levar ao desânimo. E aí, pensando em compromisso, nós não tomarmos o cuidado, a gente começa a pegar tantos compromissos dentro da igreja, que nós acabamos, em determinado momento, desanimando. Eu lembro que eu tive um presbítero uma vez, que ele tinha 11 funções na igreja. E um dia eu falei: pastor, não dá mais. Desanimei. Não porque ele queria ter as 11 funções, é porque não tinha gente para ajudar. E ele então assumiu aquilo, só que chegou um tempo que ele ficou cansado. Deus tem dado a você, meu irmão, a cada um de nós, dons e talentos, e nós precisamos colocar esses dons e talentos a serviço do reino de Deus, porque se nós deixarmos apenas A, B ou C carregando toda a igreja nas costas, pode ser que, se Deus não tiver misericórdia, esse A, B e C vão cansar, e se cansarem, quem vai levar essa tocha do evangelho para frente? Quem vai levar essa igreja para frente? Você que um dia assumiu o seu compromisso com Cristo, e Cristo mora no seu coração, que Cristo que mora no seu coração possa te animar, te dar a você a alegria de poder falar como o salmista no Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vir à casa de Deus não é um peso para mim, mas é uma alegria. Vir à casa de Deus, rever os irmãos, orar com os irmãos, abraçar os irmãos, isso é bênção na minha vida, e eu preciso continuar caminhando. E se tem alguma coisa que está me levando a desanimar com o reino, com a igreja, que Deus dê a você e a mim também a coragem de falar: não quero mais isso para a minha vida. Você precisa ter uma atitude: não quero, porque isso está me levando para viver longe de Deus. E uma das coisas maravilhosas de Deus é que, quando nós fazemos um compromisso sério com Ele, um pacto com Ele, uma aliança, Ele cumpre a parte dele, e nós precisamos cumprir a nossa parte. A terceira e última lição está no verso de número 2 e 3. Eu quero te convidar a ler comigo. Vamos juntos, o verso 2 e 3. Olhando firmemente para o autor . Quando você pensar em desanimar da vida cristã, a proposta é: olhe para Jesus. Tente trazer à sua memória o que Jesus fez por você. E o autor vai propor àqueles irmãos: olhe firmemente. E o olhar firmemente para Jesus aqui transmite a ideia de você
me permita usar a expressão, você já viu alguma pessoa que tem uma dificuldade assim com a visão, e lá na minha região a gente fala que essa pessoa a gente usa assim um termo assim bem chulo, ela é zaruia, mais ou menos assim. Ela tem está olhando para lá, mas está olhando para cá. Aí o olho não está fixo. A ideia que o autor quer pontuar aqui é que nós precisamos de olhar para Jesus, fixar os nossos olhos e não ficarmos olhando para as coisas ao nosso derredor. Porque se nós começarmos a olharmos para as lutas, as dificuldades, os problemas, nós corremos o risco de dimensionar o problema e diminuir o Deus a quem nós servimos. Precisamos fazer como o rei Davi fez lá no passado. Diz o texto que, 1 Samuel 17, que o gigante Golias vinha e gritava: dá-me um homem! E diz que Saul estava na tenda tentando negociar para alguém enfrentar o gigante. Prometeu terras, prometeu isenção de impostos, prometeu inclusive a mão da filha. Eu não sei se a moça não era tão bela, mas ninguém a princípio estava disposto a ir. E aí diz o texto que Davi aparece. E Davi aparece e vai ao encontro daquele gigante de mais de 3 metros de altura. E aí o gigante afronta o Deus de Israel, afronta Davi. E Davi falou: o gigante, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em um nome do Senhor dos Exércitos. Ele roda a sua funda e joga, e para mim, acho que foi a primeira vez que um anjo montou em uma pedra e direcionou essa pedra para acertar a testa do gigante. Davi estava vendo o que o rei não via, o que a nação não via. Todo mundo só via o gigante gritando, clamando, mas Davi conseguiu ver Deus acima do gigante. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos continuar fixando os nossos olhos em Jesus. Primeiro porque Ele é o autor da fé, ou seja, Ele é aquele que deu início a tudo. Ele é que abriu as portas para nós. A Bíblia diz que Cristo já fora imolado antes mesmo da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, no coração de Deus, nos propósitos de Deus, Cristo já havia morrido para abrir as portas do céu para nós. Então, nós precisamos olhar para esse Jesus, porque Ele é o autor da fé. Segundo, esse olhar firme significa olhar somente para Jesus, porque Ele é o consumador da nossa fé. E é interessante que no verso 3, o autor propõe àqueles irmãos considerar, e o termo que ele usa aqui é um termo na área da contabilidade. É mais ou menos assim: faça a conta. Quem vocês eram antes de conhecer a Cristo? Quem vocês são agora? Se vocês deixarem Cristo e voltarem para o judaísmo, o que vocês vão ganhar com isso? Faça as contas, no nosso contexto aqui. Faça as contas. Quem era você antes de conhecer a Cristo? Inimigo de Deus, perdido, condenado, caminhando a passos largos para o inferno. Quem é você agora depois que Cristo faz morada no seu coração? Sou um filho de Deus, justificado, perdoado, regenerado, salvo, e vou viver com Deus no céu. E aí quando a gente passa a dar uma olhadinha para aquilo que Deus fez por nós até aqui, Deus tem nos abençoado tanto, irmãos. Deus tem nos abençoado tanto. Eu recebi uma carona hoje do nosso irmão Cornélio. Foi nos levar à casa do presbítero Denis, e aí ele falou assim: pastor, Deus tem feito tanto por nós, quantas dificuldades nós já vivenciamos enquanto família, e o quanto Deus tem nos abençoado até aqui. E certamente, se você for sincero na sua avaliação, você chegará à mesma conclusão do nosso irmão Diácono Cornélio. Deus tem nos abençoado tanto. Quando você olha para o seu lado, você encontra a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos,
que Deus concedeu a você. Você tem irmãos, você tem amigos sinceros, verdadeiros, você tem a igreja para te acolher, te abraçar, e aqueles que lá fora estão, que não têm família, aqueles que lá fora estão, que não têm Jesus, aqueles que lá fora estão, não têm a igreja para acolhê-los, assisti-los nos dias difíceis, a quem eles recorrerão? Alguns estão tentando recorrer para resolver os seus problemas nas drogas da vida, e no outro dia acorda e vai descobrir que o problema não foi solucionado. Aqueles estão tentando recorrer na tentativa de atentar contra a própria vida, e vão fechar os olhos aqui, e vão abrir do outro lado, e vão descobrir que o problema não resolve com atentar contra a própria vida, porque se morrer sem Cristo, vai viver sem Cristo do outro lado. E o viver sem Cristo do outro lado é viver eternamente longe da bênção de Deus. Lugar de sofrimento. O autor então estava dizendo àqueles irmãos e a nós também: fixe os olhos em Jesus. Quando você pensar em desanimar, tente trazer à memória o que Jesus já fez por você. E aí, para a gente concluir, quero te levar a pensar comigo e a ler comigo essa frase. Vamos juntos? Para você se inspirar nos heróis da fé e não desistir da maratona da vida cristã, é necessário ler a Bíblia diariamente, para que você possa conhecer a história de Isaías, de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Davi, de outros tantos. Você precisa ler a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer a história desses homens. Você precisa ler bons livros que vão narrar para você como Policarpo, por exemplo, bispo de Esmirna, morreu. Diz a história que Policarpo fora dado a ele a oportunidade de negar a sua fé. Se você não negar a sua fé, você vai morrer. E ele declarou: Jesus tem me abençoado por 86 anos, ele nunca me decepcionou e eu não vou decepcioná-lo agora. Atearam o fogo na madeira e ele morreu queimado. Um homem que decidiu viver para Cristo. A segunda lição que eu quero te convidar a ler comigo, vamos juntos? Tome a decisão de jogar fora aquilo que pode atrapalhar a sua corrida cristã. Aí é você que sabe o que pode te atrapalhar. Talvez o que atrapalha a minha vida não seja a mesma coisa que atrapalha a sua vida. Eu me lembro quando eu conheci a Cristo, na minha adolescência, eu gostava muito de assistir novela. Era um noveleiro de mão cheia. Já deixei de namorar para assistir novela, olha que loucura. E quando eu então conheci a Cristo, programações da igreja, eu ficava naquela, eu vou na programação ou vou assistir a novela? E algumas vezes eu pequei, que eu fiquei assistindo a novela. Mas aí um dia eu tomei uma decisão. Esse trem não está me fazendo bem. Esse trem está atrapalhando a minha caminhada com Deus. Aí eu tomei a decisão, não vou assistir mais. Então se você assiste novela, não vamos brigar por causa disso. Mas eu tomei essa decisão que aquilo estava sendo um peso para a minha vida, me atrapalhando. Então você e eu, a gente sabe o que pode atrapalhar. Então isso aqui me atrapalha, eu não vou mais caminhar com isso. Terceira e última frase, vamos ler comigo, por gentileza. Ao perceber, aproxime-se dele e o ajude na maratona da vida cristã. Ao perceber alguém que está dizendo: eu não aguento mais, vou desistir, aproxime-se dele, seja o seu amparo. Ore com ele, ore por ele, leve uma boa palavra ao coração dele. Vamos lá, não desanima não, estamos juntos, vamos continuar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de ser esse suporte um na vida do outro. Há dias que nós acordamos e achamos, permita-me usar a expressão, que nós somos verdadeiros super-homens ou mulher maravilha. Vamos vencer tudo. Mas há dia que nós acordamos, está difícil hoje. Nem da cama eu quero levantar, ir para o trabalho muito menos. E há aqueles que ficam assim: nossa, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Louvado seja Deus que você tem trabalho. E tem gente que não tem trabalho. Então levante animado, vá para o trabalho, dê o seu máximo, faça o seu máximo.
E ore por aquele que está sem emprego, para Deus abrir uma porta para ele. Aí você precisa então de estar animado para animar outros. O meu desejo, a minha oração, que cada um de nós que aqui estamos, se há alguma área da nossa vida que precisa de um ânimo de Deus, que Deus se compadeça de nós. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,